Olá, pessoal! Tudo bom? Vamos chegando para mais uma live. Atrasei um pouquinho por motivos de força maior, né? Quem tem criança aí sabe como é, né? Às vezes a gente atrasa mesmo, né? Nunca atrasei tanto depois que fui mãe. Porque realmente a gente acaba atrasando mesmo, né? Surgem imprevistos. E o Anthony agora há pouco, ele tava naquela fase de com sono e acabou de acordar, então demora pra acordar, por isso que eu cheguei um pouquinho mais tarde, né? 5 minutos, achei que eu ia atrasar mais, mas enfim, né? Sim, consegui. Tudo bem, Fran? Thelma, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. A Marília também tá aqui. A Sueli, seja muito bem-vindas, tá? Então vamos lá, gente. Hoje, então, nessa live, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o caso que a gente vai fazer a sessão hoje, tá? Eu já escolhi a pessoa, inclusive eu já solicitei exames, porque vai ser um caso de câncer, tá? Então, casos de câncer, geralmente a gente precisa ver certinho os exames, né? Ver se é isso mesmo e muitas outras coisas, tá? E aí, gente, o que acontece? Bom, aqui, né, como vocês vão ver, a gente vai agir, né, corpo, mente e alma, tá? Na jornada do terapeuta completo, eu não sei se vocês já estão inscritos ou não, mas quem não estiver é preciso se inscrever. Vai acontecer 3 aulas, né? Dia 5 de setembro, dia 7 de setembro e dia 8 de setembro. É a jornada do terapeuta completa, tá? O terapeuta completo é aquele terapeuta que atua na mente, corpo e alma. Mas durante a jornada eu vou estar falando do meu método que eu desenvolvi, né? Meu método totalmente prático, onde durante 13 anos aí que eu estudei a medicina germânica, apliquei a medicina germânica, eu fui desenvolvendo, né? Aplicando algumas técnicas e desenvolvendo também algumas ferramentas onde eu via que dava mais resultado, né? Através dessas ferramentas que eu desenvolvi. Então eu fui compilando num método. E eu tive uma crise, né? Em janeiro eu passei por uma crise muito forte, onde eu vou estar falando também, né, nessa jornada. Então, para você que quer atuar na mente, no corpo, na alma do seu paciente, assista a jornada. O link tá na bio, tá? Aqui do meu Instagram. E é totalmente gratuito, é online, então todo mundo pode participar, tá? E eu vou aproveitar agora que todo mundo tá entrando, manda essa live para alguém que você sabe que precise, né? Porque o que acontece? Muitas coisas que a gente fala aqui, que a gente faz as intervenções, as pessoas acabam se conectando e se curando também. Então envia para quem você acha, né, que é necessário ouvir, ainda mais se tratando de câncer, né? Hoje a gente vai ter um caso sobre câncer e eu já adianto para vocês que eu tenho um chamado muito forte aí com pessoas com câncer, né? Eu sempre falo para minha equipe, nossa, eu tenho esse chamado e eu gosto de atender pessoas com câncer, eu gosto, tem pessoas que não gostam, mas eu gosto de atender porque é a minha missão também, né? Então eu me identifico muito com pessoas assim com câncer, né? Eu gosto de tratar. E já tratei vários casos, né? E com resultados muito bons, assim. Então, pessoas com tumores, pessoas com câncer, a gente acaba por levar muita esperança, né? Onde eles têm um olhar de que, olha, é isso que a gente tem para fazer, né? Às vezes a medicina tradicional não sabe de outros caminhos, né? A não ser a própria quimioterapia, enfim, as intervenções mais agressivas, né? E a gente tem outros caminhos, né? Existe uma causa por trás e é muito importante a gente olhar para isso. Então hoje
a gente vai desvendar, né? A gente vai desvendar aí um caso, né, de um tumor, tá? Que será adenocarcinoma de reto, tá? Já adiantando. E o nome dela é Isabel. Então, deixa eu ver se a Isabel já está conosco aqui. Já está conosco. Eu já vou aceitar, tá, Isabel? Já vou colocar você aqui comigo. Antes disso, gente, envia, tá? Envia, deixa eu tomar uma água aqui. Envia para a maior parte de pessoas. Envia aí para 5 pessoas que você sabe, né? Seja terapeuta ou algum colega seu que você acha que deve ouvir sobre isso, que pode ser que se cure também com as informações aqui. Envia, tá? Para me ajudar também a divulgar. Não sei se vocês sabem enviar, aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, né? Você clica ali e envia para a pessoa, tá bom? A Isabel já está aí. Então vamos lá, gente. Eu vou colocar então a Isabel aqui. Oi, Isabel! Oi, tudo bem? Tudo bom e Prazer. você? Tudo bem. Estão me escutando bem? Eu tô, mas eu Tá, acredito que o pessoal esteja também. também, tá? Senão a minha equipe pode me falar aqui e eu Tá, recebo, tá bom? tá, ok. Acredito que tá tudo ok. Isabel, então é um prazer ter você aqui. Obrigada por ter Obrigada. aceito, né, o convite de vir ao vivo aqui comigo, de expor o seu caso, né, de pedir ajuda também, né? E você me enviou alguns exames, mas antes eu quero te perguntar, há Certo. quanto tempo, né, se você já estuda essa medicina ou se você acompanha ali os meus posts, como é que tá o teu conhecimento, né, acerca dessa medicina? Tá. Na realidade, eu já ouvi falar bastante coisa, sim, né, sobre a medicina germânica. E que nem eu coloquei lá no post, eu te sigo há pouco tempo porque uma amiga minha me enviou compartilhou comigo sobre o vídeo, sobre o som do Dr. Hammer, né? E Uhum. aí eu fui escutar, daí eu comecei a te seguir e tô acompanhando o teu trabalho nesse sentido. Mas eu também aqui na cidade onde eu moro, eu fiz um atendimento que tem uma terapeuta aqui que trabalha, então assim, um pouquinho estou trabalhando na questão de alimentação e coisa, então assim, algumas coisas a gente já está trabalhando, mas faz pouco tempo, um mês mais ou menos. Mas eu achei muito interessante, eu pensei, bom, é uma maneira de colocar para todos, inclusive para os teus alunos, né? E se desse tudo certo, ok. Tá E, ótimo. Uhum. e é Então, isso. tá. Ok, Isabel. Então eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Pra gente entender, assim, você pode me falar, né? Onde tudo começou? Como é que você descobriu? Por que que você foi fazer um exame? O que que você estava sentindo? Tá bom? Mas Tá, o caso da Isabel, pessoal, para quem está acompanhando, como eu falei, foi diagnosticado adenocarcinoma de reto, tá? E aí ela vai contar pra gente, conta pra mim, então, agora, como tudo como começou, tá? certo. Em dezembro do ano passado, Marina, eu comecei a sentir e perceber que estava saindo sangue nas minhas fezes, né? E aí eu comecei a perguntar assim pro meu esposo se como é que era hemorroidas ou coisa assim. Eu fiquei meio assustada na realidade. Daí ele explicou algumas coisas, mas daí eu pensei, não, mas não deve ser. Mas aí eu fui, deixei passar. E foi, às vezes saía mais, às vezes menos, né? E aí em janeiro eu comecei a sentir muita dor e ao mesmo tempo uma inflamação terrível no meu ciático na perna direita. Assim, dentro do bumbum mesmo, sabe? Dentro não irradiava muito para baixo ou para cima. E Mas aí a gente era numa posição ali que tinha a ver com o tumor, era perto do tumor, é assim? perto, porque daí ligava a dor, fazia
que na época eu achava que era só... fugiu a palavra. Eu achei que era só o ciático. Aí eu fui num médico, porque a gente estava com uma viagem marcada, eu fui no médico da coluna, ele me deu umas injeções para tomar, usei cinta por uns dias para poder viajar e voltar. E aí nessa viagem meu marido disse, não, mas isso tá muito estranho, parece que tem muito cheiro ruim, parece que tu tá com uma infecção intestinal e coisa assim, né? Toda vez que eu ia evacuar no banheiro, eu precisava ir muitas vezes seguido. Mas às vezes não saía nada, só saía um pouquinho de uma sujeira. E aí então, quando a gente retornou final de janeiro dessa viagem, ele disse, não, agora tu vai no médico. E a minha colega de trabalho, de profissão, também disse, vai, procura um médico. Então eu fui num gastroenterologista, que ele também faz esses exames. Aí então ele fez o exame de toque e me disse assim, tem tratamento e tem cura. Mas a gente vai fazer a colonoscopia, o quanto antes melhor. Isso era numa quarta e na terça-feira seguinte eu fiz a colonoscopia. E aí sempre tem que ter alguém junto, meu marido estava junto, então ele já falou para ele que era câncer sim, mas não afirmou 100%, mas que era. Já pediu tomografia, já fez a biópsia, já pediu o exame de sangue, né, que a quantidade que mostra que é óssea, né? E aí, realmente, deu positivo. Aí ele disse que a gente tinha que procurar uma médica de quimioterapia. Fui atrás. Mas aí também era assim a questão particular, eu não tinha condições. Então eu tive que ingressar no SUS, né? E aguardar. E aí eu aguardei... Só me diz a data. Quando que foi? Que mês que foi? Início de fevereiro que foi que ele diagnosticou, que foi ali a questão dos exames da primeira colonoscopia, da tomografia, o exame de sangue eu acho que não tá, mas a biópsia tá ali que eu te mandei. E aí eu ingressei quase no final de fevereiro na questão do SUS, que tu entra em fila de espera. Só que aí tudo vai evoluindo, né? E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada que tava demorando, né? Ia demorar. E aí eu ingressei também via judicial. E no final das contas me chamaram e a via judicial também foi aceita. Então eu comecei, não sei se tu quer perguntar alguma coisa, mas como era muito próximo da saída, vamos supor, muito próximo do ânus, a tratativa é sempre primeiro fazer quimioterapia e radioterapia com a intenção de diminuir o tumor para daí fazer a cirurgia. Entendi. Tá. E aí, como é que foi? Você já ingressou na quimio no final de fevereiro? Não, daí comecei a quimio início de maio, dia 2 de maio, se eu não me engano, 3 de maio. A radioterapia foi dia 29 de abril, que daí era numa sexta, e dei sequência. Daí a quimioterapia teria que ser na primeira semana da radioterapia e na última semana da radioterapia, que é o protocolo que eles seguem nessa clínica onde o SUS me direcionou, né? Que parece que é o protocolo que eles fazem para câncer de reto. Aí eu fiz a primeira semana, parecia tudo bem, mas eu comecei a ficar ruim. Eu não tinha vontade de comer comida, eu não queria tomar água, e eu cada vez ficava mais ruim, comecei a passar mal, desmaiar, até que chegou aí, eu acho, fiz a quimio, a última quimio eu fiz no dia 9 de maio, bem no dia do meu aniversário, e aí eu fui, daí 2 semanas depois eu fui internada, porque a minha imunidade estava extremamente baixinha, que daí nisso não tem resultado, que eu não achei onde está o papel. E aí eu fiquei 9 dias, dentro desses 9 dias, 8 dias no hospital tomando antibiótico direto. Então a médica que estava me atendendo disse que muito provável teria uma pancreatite junto, daí eu até questionei ela, eu disse, mas doutora, eu já tirei a minha vesícula lá em 2005. Ela disse, não, pode dar pancreatite de medicamento também.
Era uma coisa que eu não sabia. E aí, então, eles começaram a diminuir, me traziam as refeições todas com o mínimo possível de gordura e ali começou a melhorar um pouquinho, né, mais a ação do antibiótico para aliviar aquele mal-estar, que parecia que eu estava sempre com uma barriga enorme, sempre inchada, estufada, né. Aí, claro, ficava quase só deitada, né, fiquei bem debilitada, depois saí do hospital já melhor, mas me sentindo fraca, mas aí eu comecei a comer, me alimentar, e aí comecei a melhorar de novo. No momento enquanto que eu estava internada nesse hospital na minha cidade, eu não fiz nem rádio nem químio. Quando eu retornei para os atendimentos, daí o médico da quimioterapia me explicou que eu sou uma pessoa que não posso fazer químio, que eu não teria uma tal de uma enzima que ajuda a quebrar a quimioterapia. Então eu sou uma das 5% das pessoas da população que não pode tomar químio. Então, tanto essa que eu tomei, como uma que eles dão via oral, que se transforma nessa que eu fiz, né? Mesmo que químio, no caso, para o reto, ela não é tão forte, porque tu não perde cabelo, tu perde um pouquinho, assim, no meio, sabe? Mas não cai o cabelo todo. Como outras, né, que geralmente perde todo o cabelo. Mas aí ele me explicou que eu não poderia mais fazer, que eu corro risco de morte se um dia eu fizer. E aí eu segui fazendo as radioterapias, né, para concluir as 25. Daí eu terminei no dia 13 de junho. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha ido no proctologista que pediu novos exames para fazer a possível cirurgia, né? Aí um exame eles não conseguiam me encontrar no telefone, demorou um pouquinho mais para ser feito e aí, consequentemente, demorou um pouco mais para o meu atendimento com o médico. Quando eu retornei, que foi agora essa semana, segunda-feira, que eu fui no médico, no proctologista, e aí ele colocou algumas dúvidas nos exames, que ele me explicou que vai um grampeador por dentro, porque eles cortam fora o pedaço onde teria o carocinho, onde estaria o nódulo, para juntar de novo as duas partes. Nesse meio tempo, tu fica usando a bolsa de colostomia do ladinho, né? Então, são praticamente 2 cirurgias numa vez só. E aí, só que ele disse que não estava muito esclarecido isso, e a colonoscopia não foi feita do intestino inteiro. E aí, inclusive, o médico tinha alegado que estava sujo, só que não tinha o que sair mais, eu tinha feito todo o procedimento, que é bem chato, né, mas faz parte. É muito E aí, chato. então, aí ele disse que eu teria que decidir se eu queria ou não fazer a cirurgia, porque pelo SUS era só a única saída agora seria a cirurgia. Eu disse, tá, mas doutor, mas se o senhor tá me dizendo que não tá legal, eu posso repetir esses 2 exames, que seria a ressonância magnética e a colonoscopia, para depois decidir? Daí ele concordou comigo, então ele só disse assim, só me preocupa para não perder a janela de oportunidade, que é tipo logo depois que tu faz o tratamento de quimio rádio, talvez no máximo 2 ou 3 meses tu teria que ser operada. Mas eu já passou igual mais tempo já, porque eu terminei dia 13 de junho, né? Mas daí eu disse, não, eu prefiro fazer de novo, ter certeza, né? Do que me sujeitar a uma cirurgia que posso ainda ficar o resto da vida usando a bolsa, né? Porque se der algum problema ali naquela liga que não fechar, não tem o que fazer. Daí tu fica pro resto da vida com a bolsa. E aí eu fiquei também meio assustada. Sim, eu imagino. Isabel, quantas químios você fez? Eu fiz 5. Eu fiz só uma semana, que foram 5 dias, né? 5 dias de químio. Tá. Ok. Então vamos lá. Depois eu vou te falar, né? No final eu te falo mais o que eu acho sobre isso, tá? O que dá pra ser feito. Mas eu vou te explicar agora, né? Principalmente o que significa esse nódulo, por que esse nódulo veio, pra gente tentar relacionar com algo da sua vida que aconteceu aí, tá? Tá. Então, se tratando de um adenocarcinoma de reto,
a gente tem que pensar que esse nódulo está crescendo, está multiplicando as células ali, é como se fosse tentar expulsar ou absorver, tá? Vou falar absorver que acho que você vai entender melhor. É absorver algo que aconteceu, que pode ter contexto de sujo, um conflito feio. Geralmente nessa região que é o reto, a gente fala assim que primeiro no pensamento da pessoa vem é como se a pessoa falasse assim, é um problema de merda, sabe? É uma coisa de, mas que bosta, mais ou menos assim, tá? Para você tentar entender aí melhor. É algo assim que tu diz, mas meu Deus, que bosta mesmo, sabe? A pessoa entende como algo sujo, algo traiçoeiro, e as células, né, elas vão se multiplicando com uma função biológica específica, que é tentar digerir isso, tentar digerir, tá? Ali no reto, a gente estuda mais outros conflitos, só que não tem a ver com o seu caso. O seu caso, a tua percepção diante do que aconteceu foi essa, tá? E agora a pergunta que eu quero te fazer, porque começou lá em dezembro. Em dezembro tu já começou a sentir alguma coisa, né? Sim. Dezembro do ano passado, tá? O que você acha que o que você tem em mente, né? De acordo assim com isso de sujeira, o que você acha que pode ter acontecido? Até tem um detalhe que o primeiro médico que fez a colonoscopia disse assim, isso não é uma coisa de agora, isso é de mais tempo, que provavelmente esteja ali crescendo, né, ali se multiplicando, foi o que ele disse assim para mim, né. Então, na realidade, quando eu era mais nova, tipo, quando eu tinha 14 anos, é até uma coisa que, nossa, eu nunca falei isso em rede nenhuma. Teve tentativas de abuso por parte do meu pai, né? A minha mãe fazia pouco tempo que tinha falecido, 14, 15 anos ali. E também, então, ali, o que eu penso que talvez ocasionou, relacionou. Em 2016 eu trabalhava com meu esposo e eles trabalham em família. E aí, na realidade, de uma hora para outra eu tive que sair desse lugar. Eles disseram que eu não fazia mais parte do trabalho. E aí eu tinha minha filha pequena e aí onde que eu fui para a área que eu tô atuando agora, que é na parte mais de estética, né? Então, acredito que foi alguma coisa nisso, porque para mim foi um choque foi violento, foi grande e aquilo ficou muito tempo dentro de mim, né? Não sei se tipo uma. Tá. Eu vou só querer te fazer mais umas perguntas para mim entender e para te passar melhor, tá? Tá. Então, assim, isso que aconteceu em 2016, né, que tem relação com o seu trabalho, eles meio que te excluíram, né, para mim entender, eles te excluíram. E qual que foi o sentimento nessa hora? O que você sentiu? Muita raiva. Muito assim, eu fiquei com raiva, fiquei remoendo aquilo dentro de mim, porque daí não me falavam o porquê e simplesmente que eu não era para mais ir, né? Então aquilo ficou uma mágoa, uma coisa muito ruim dentro de mim por um bom tempo. Daí na época eu comecei a ir um pouco, frequentar um pouco mais centros espíritas e nesse sentido assim, eu fui procurando tentar absorver ou tentar entender alguma coisa por outros lados, né? E você teve também a percepção de que foi sujo, porque era tua Isso, família. é, Foi bem isso isso. também? Foi isso aí. Porque assim, de outra coisa, assim, muito. Não recordo que teria dado, assim, que eu me lembro, assim, o mais forte que aconteceu, acho que foi isso. Sim, mas foi isso sim, sabe por quê? É,
Bateu exatamente com o que você falou e eu já vou te explicar, tá? Eu só preciso Aham. conectar mais alguns pontos. Isabel, então eu vou te explicar o que aconteceu e por que isso não se resolveu lá em 2016, tá? Tá. Provavelmente você encontrava essas pessoas depois, né? Durante um bom Sim, tempo. sim, sempre. Continuou, né? É, A gente chama, a gente fala que isso recai no conflito, né? E aí, algo que podia se resolver não se resolve justamente porque você vai revivendo. Eu acredito que isso alimentou muito também, tá? O teu conflito. Só que eu vou te falar uma coisa. Em, em dezembro, por que eu preciso saber o que aconteceu ali justamente em meados de novembro, dezembro. Se por um acaso na tua cabeça começou a aliviar isso, sabe? Começou a ficar mais leve, ou de alguma forma você fez as pazes com alguém. Não sei se você, né, se recorda ou já teve é, essa. na realidade, acredito que sim, né? Essa questão, porque daí eu comecei, eu acho que a aceitar muito mais, e como eu tô trabalhando e tô sempre buscando me entender um pouco melhor, digamos, tanto no lado espiritual quanto no lado quântico que seja, e eu acho que eu comecei a aceitar isso melhor e trabalhar isso dentro de mim, né? Só que talvez até de uma forma de perdoar, de uma forma involuntária, não sei, alguma coisa que eu não tinha ligado. Agora tô falando, talvez possa ser, né? Sim, por causa do sangramento, tá? Eu tô te perguntando isso. Então, o que acontece? Sempre as células começam a se multiplicar. Chega uma hora, quando a pessoa resolve esse tipo de conflito, o tumor ele começa a decompor e sai sangue, tá? Ah, tá. Então, provavelmente aqui você deve ter iniciado o teu processo de cura. E aí os pensamentos, isso do perdão que você falou, faz muito sentido, porque você começa a perdoar, você começa a aliviar e entra em fase de cura com sintomas de fase de cura, que é justamente essa eliminação de sangue também, tá? Certo. Então tá bom. Ok, ok. E agora, isso que você falou do seu pai, muito, muito, muito significativo, tá? Porque no seu caso, tá aqui, ó. Eu vou te mostrar o que eu anotei. Ó, tá aqui, ó. Pai, tá? E eu anotei, isso foi antes da sessão, para te perguntar o que seu pai fazia que te causava esse sentimento de sujeira, tá? Então é totalmente ligado no seu pai, tá? E agora a Aham. gente precisa entender. Me fala um pouquinho então da tua relação com teu pai, além disso que você falou, né? Que já é o suficiente, mas assim, eu preciso saber um pouquinho mais, tá? Como era a tua vida com teu pai? O jeito que vocês se relacionavam? Teu pai também te excluía, te rejeitava, te usava? Como que era essa relação? É mais ou menos assim, e a questão de, talvez até de autoridade dele, por muitos anos eu fiquei com medo, com vergonha, eu me sentia suja, porque na realidade, eu não, no fundo eu não tenho culpa, né? Fui mais uma vítima, mas devo ter a parcela de culpa, sim. Mas então aquilo, até nos meus relacionamentos, afetou muito, né? Até pouco tempo, assim, atrás, que aí eu tinha feito uma constelação familiar, onde que aí depois eu contei pro meu marido e para algumas pessoas, porque até então não tinha falado nunca para ninguém, sabe? E Então, quando você assim, contou? Você lembra? para o meu esposo, foi em 2019, eu acho que foi. Em 2019 eu fiz a constelação, é. Tá. Que foi, 2019 ou foi 2020? Não, recente, né? 2020. Nos últimos anos. 2020. Isso. Tá. Então eu já tô com ele há mais tempo. E aí quando eu contei, ele até disse: "Ah, eu já sabia".
mas não sabia exatamente o que tinha acontecido. Daí ele disse, pelas tuas atitudes, tuas negações, algumas coisas, então eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas ele não sabia exatamente o que, né? Tá. Daí, mas aí me senti até melhor depois que eu contei. Porque, Sim. querendo ou não, é um grande segredo que tu vai aí guardando, mas vai te fazendo mal, né? Tu tá ali remoendo, tu não consegue resolver aquilo nunca, né? Só Então, que assim, hoje eu converso pouco com meu pai, tento levar da melhor maneira, já fiz orações de perdão para o pai e mãe, já fiz, assim, tanta coisa, mas mesmo assim ainda parece que ainda não tá suficiente, porque eu ainda não perdoou 100%, né? Porque ainda ressoa, então às vezes eu tenho mais irmãos, para alguns eu falei, né? Não consegui falar com todos pessoalmente, mas assim, alguns acham que agora não adianta ficar falando nem nada, nem porque meu pai ainda vive, né? E então eu não consigo tocar no assunto com meu pai e eu deixo assim mesmo, né? Mas E sei lá se eu tô certo ou errado. quando você encontra com ele, como que é o sentimento? Assim, você fica bem, consegue estar no mesmo ambiente ou ainda te incomoda? Não, agora sim eu já consigo estar no mesmo ambiente. Inclusive, ele ficou muito preocupado, rezou bastante por mim, que era uma coisa bem que eu não pensava que ele ia fazer, né? Mas eu acredito que todo mundo tem a opção de estar, né, de se ressignificando, né? Uhum. Então, hoje eu já consigo conversar um pouco melhor com ele, mas eu nunca toquei nesse assunto com ele. Tá. Você viu que você usou exatamente a palavra que o teu corpo tá respondendo, né? Você falou assim, eu me senti suja, né? Quando o seu pai fez aquilo com você. É exatamente o que o teu corpo tá falando, tá? Então, uma Sim, coisa, Isabel, tá muito conectada na outra. Os dois eventos estão muito conectados, que é o sentimento de sujeira. Começou lá com a exclusão do teu pai, tá? Com não se sentir talvez amada nem pertencente, né? Vamos falar, aquele sistema, tava um sistema doente, né? Ali na tua casa, sim. você não sabia lidar e acabou acontecendo isso, que também veio o mesmo sentimento ali, né? Uhum. Mas assim, eu tenho umas coisas para te falar, principalmente essa questão do seu pai. Eu acredito que você é uma pessoa muito boa, de coração muito bom, e que por mais que teu pai tenha feito isso, eu acredito assim, o que eu sinto é que você não que tenha superado 100%. Eu acho que nunca vai superar 100%, tá? Sempre vai ter alguma coisinha ali e assim, o que eu quero te falar é que não vai precisar resolver 100%, porque a maneira que você resolveu, você já está conseguindo lidar, você já fica no mesmo ambiente. Querendo ou não, você está em processo de perdão, né? Mas não é algo que a gente tenha que fazer um esforço para você, sabe, perdoar. Não. Eu acho Sim. que tudo já aconteceu, assim, já está acontecendo naturalmente, porque isso vem de dentro de você, tá? Que você é uma pessoa muito boa. Tem pessoas que guardam muita mágoa, que, né, tem rancor, se vingam, e você não é nada disso, tá? E sabe Obrigada. por que que você é assim? Eu vou te falar, tá? Porque talvez teve alguém lá na tua família que também te deu esse amor, né? Sua mãe te deu esse amor? Sim. Uhum. Tá aí, tá? Quando alguém da família dá esse amor, quando você se sente amado por alguém, é mais fácil de resolver. E você pegou o amor da sua mãe e conseguiu, sabe? Conseguiu dizer assim, ok, aconteceu isso comigo, mas o meu pai talvez não seja o pior pai do mundo, né? E ele tem os erros dele, mas aconteceu e bola pra frente. E você tá levando a vida,
né? Tá seguindo a vida. Mas a tua criança interior, que ainda tá aí, né? Quando eu falo contigo, eu ainda falo aí com aquela criança que sofreu lá, né, com o pai. E eu vejo essa criança, a inocência dessa criança, né? A alma dessa criança que você traz essa coisa tão boa, né? Essa energia boa como da sua criança, né? Que você carrega aí, tá? Que foi ferida, mas nem por isso ficou ferida pro resto da vida. Não, você tem vivido a vida, tá? Então, o que eu tenho para te falar sobre o seu pai é que eu diria que 80% de tudo isso já está resolvido. Mas 20% talvez fique aí junto contigo. São lembranças, são memórias, mas você já está acessando a tua cura. Então, quanto a isso, fica tranquila, tá? Já está a caminho, tá bom? Tá bom. E sobre sobre essa questão do trabalho, né? É claro que você não caiu no mundo das terapias por acaso. Você tá ali porque você precisava, né? Você precisava estar ali. Então, ninguém tá por acaso, né? Nesse caminho. E agora você tá usando. Então, você tá sabendo usar, sabe? Então, assim, eu diria que tá indo tudo bem. E eu acredito muito, tá? Que ali em dezembro, quando começou esse sangramento, não sangra do nada, tá? É só pensar na lógica comigo. Se as células estão crescendo, né? Não tem sangramento, célula cresce. Agora, para elas irem embora, tem que sangrar, tem que ir embora de algum jeito, tá? Então, isso é uma coisa lógica. Por isso que eu acredito que ali você já estava em processo de cura. Tá? Tá. Começando, né? Começando. E daí depois veio ainda os diagnósticos, né? Outra coisa que eu tenho para te falar, não poder fazer químio também é uma bênção, né? Eu acho que você está sendo abençoada. Verdade. O universo está falando assim, Isabel, calma que eu vou resolver isso aqui pra ti. Não precisa fazer químio, não precisa ficar mal desse jeito. A gente vai achar outra solução para isso, tá? Sim. Tanto que estamos aqui, né? Falando sobre isso. Verdade. E aí, assim, a químio, né? Eu te perguntei quantas você tinha feito. E já passou o risco, digamos assim, de ter alguma recidiva, ou fez a químio, parou, o câncer pode voltar, que muitos casos voltam, né? Mas já passou esse perigo, entende? Eu já diria que já passou. Então, pelo que eu tô vendo aqui, você já tá, assim, tá num processo muito bom de cura mesmo, tá? Já tá muito bem encaminhada. E essa live tá acontecendo, esse atendimento tá acontecendo para que você mentalmente organize isso também, né? Que uma coisa é você sentir, outra coisa é alguém te falar, é alguém analisar o teu caso. E eu sei que isso alivia bastante, tá? Então eu acredito que tá assim, ó, indo no melhor caminho. Quanto à cirurgia, é você que vai decidir, como o médico falou, né? Mas eu concordo com você que teria que repetir os exames, né? Teria que repetir e eu aguardaria aí, né? 1 mês, 2 meses para repetir. Mas eu tenho certeza que depois de hoje vai melhorar ainda mais, tá? Vai, sim. Legal. Então, Isabel, agora a gente vai para a última parte da sessão, onde a gente vai trabalhar o subconsciente, a gente vai dar alguns comandos, vai limpar algumas coisas, tá? Tá. E o celular tá apoiado? Tá. Tá? Tá apoiado. Então tá. Então, vamos lá. Vou tomar uma água.
Vamos fechar os olhos. Respira fundo, Isabel. Puxa o ar e solta. Isso, vai se conectando com o teu corpo. Agora eu vou te falar algumas coisas e você vai só ouvindo. Então agora eu falo com aquela criança que se sentia às vezes desprotegida, que passou muito medo, passou muita dor, passou muita raiva. Você tá segura agora. Você enfrentou muita coisa, mas agora você tá segura. Acabou o medo, acabou a tristeza. Hoje você é adulta e você vive outra vida. Vamos olhar lá para o seu pai. Seu pai sente vergonha. Seu pai sente tristeza. Porque ele sabe muito bem que ele errou. Ele só não consegue te falar isso. Teu pai te pede perdão por todo o medo que ele te causou. E ele fala que ele te admira muito pela força que você tem, pela mulher forte que você se tornou. Ele tem muito orgulho de ti. Olha lá no olho do teu pai e sinta tudo isso que ele está falando, o quanto é real. E agora aquela menina, aquela criança, ela cresceu. E agora você entende que tudo que acontece com a gente, tudo que acontece no nosso caminho, nunca por acaso, muitas vezes é para nos colocar em outros caminhos, assim como aconteceu com você. Você saiu lá do seu trabalho, foi uma fase difícil, mas você entrou no caminho certo, no caminho que você precisava trilhar. Então agora você agradece, porque agora toda aquela dor que você sentiu lá atrás, você vai poder usar para ajudar pessoas. E agora você está no lugar certo. O universo muitas vezes precisa que as pessoas estejam no lugar certo para ajudar na transformação da humanidade. E foi isso que aconteceu com você.
Então você olha para todas aquelas pessoas que te magoaram e agora você compreende e você aceita que lá não era seu lugar e que outras pessoas precisavam muito mais de você. E você agradece e você confia. E agora, Isabel, coloca a mão no teu coração e sente todo o amor que você já tem aí dentro. Sinta o quanto poderoso é esse amor. E o melhor disso, você já tem. Você já tem esse amor. Vindo de pessoas muito especiais, da sua mãe. Você já tem tudo o que você precisa. E é com essa energia do amor, da compaixão pelo erro do outro, é que você permanece. Você agradece pela cura, pela consciência, pela verdade, por todas as portas que se abriram para você. Tá tudo bem agora. Respira fundo. Respira e solta. E quando você quiser, vai voltando e pode abrir teu olho. Obrigada. De nada. Obrigada a você. Obrigada a você por esse momento, por ter se aberto conosco. E o que é, como dizia uma das minhas mestres, né? O que é, é. Estamos aqui para isso, né? Era o seu momento, era você que devia estar aqui mesmo. Você foi a primeira a comentar lá quando eu bati meu olho no teu caso, eu falei, é ela, é ela. Ai, obrigada, Marina. De nada. Que você fique em paz agora, tá? Qualquer coisa você me Tá. chama também no direct. E eu esqueci de te perguntar, né? Antes de começar, se você liberava a gravação pra gente, né? Pra gente compartilhar, tá? Sim, sim, Então não tá tem bom. problema. Fiquei muito feliz, tá? Que a gente Eu conseguiu também. conectar todos os pontos, trazer, né, tudo isso para tua consciência e vai dar tudo certo, tá? E aí me manda Ai, notícias, refaz o sim, exame, me manda mando notícias que eu sim. vou ficar bem feliz. Tá bom, mando sim. Muito Deixa eu obrigada. só voltar aqui os ativar comentários. Aí, pronto. Gente,
que emocionante, né? Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Que emocionante, né? Quando eu escolhi o caso da Isabel, eu fiquei até, né, pensando, mas será que eu trago um caso de câncer? Mas são coisas que, assim, quando o universo direciona pra gente alguma coisa, a gente tem que seguir. Então, eu fui obediente, sabe? Eu fui obediente nesse caso de dizer, tudo bem, se você quiser que eu atenda ela, vai ser ela, né? Mesmo que seja um caso que não era tão fácil assim, né? Porque se tratava, né, de várias intervenções e tudo mais, né? Mas como falaram aqui, que momento rico, né? Bom, eu fico sem palavras às vezes para, né, falar tudo que eu vivo aqui, o que eu sinto também, né? Mas eu fico muito feliz. Então, gente, terminando, né, de comentar sobre o caso dela, vocês viram bastante detalhes, né? Com tudo isso eu fui aprendendo com a prática, né? Não só com a teoria, mas com a prática, né? E você vai aprendendo algumas coisas, algumas manhas, né, dos atendimentos também, de como ajudar o paciente, né? Mas é incrível porque há uma sabedoria maior. E é exatamente sobre essa sabedoria maior que eu acredito que os terapeutas precisam começar a trabalhar com essa sabedoria maior, né? Não que vocês não trabalhem, muita gente já trabalha, mas tudo isso eu quero mostrar para vocês a fundo, né? Como eu estou chegando nesses dados. Eu não sei se vocês viram, trouxe muita informação ali, principalmente que era em relação ao trabalho, em relação ao pai dela, que é tudo muito novo para mim, gente. Mas depois que eu descobri algumas coisas de como aplicar, tudo clareou, sabe? Tudo clareou nos atendimentos. E é isso que eu vou falar também na jornada que eu quero passar para vocês. Então, essa jornada tá muito especial, tá? Tá muito especial. E com certeza, eu também. Vocês viram que eu às vezes me perguntam, Marina, como que faz para não absorver, né, a energia do paciente? Como que faz para, né, ficar neutra? Eu falo, gente, não existe isso. Eu me emociono em todos os atendimentos. Eu choro em todos os atendimentos junto com o paciente. E isso não é ruim, a gente tem coração, sabe? A gente tem coração. É, Isso significa que a gente é humano, né? Que a gente tem muitas pessoas que às vezes estão travadas em relação às emoções e acabam não sentindo mais as emoções. Então, quando você chora com o teu paciente, quando você se emociona como vocês se emocionaram aqui, é muito bom porque significa que você também não tem tantos conflitos dentro de você, você consegue se emocionar. Então, gente, não tenha medo, sabe? De achar o caso lindo, né? E ontem eu falei para os meus alunos isso, né? A coisa tá tão legal que eu acho muito lindo esse trabalho, né? De todo o processo ali do paciente, né? Então, é muito legal, gente, é muito legal. Gente, deixa eu ver. Ai, passou uma hora. Que legal. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Eu posso responder algumas coisas, tá? Se vocês têm alguma pergunta para fazer. Alguém tem alguma pergunta? Coloque agora ou cale-se para sempre. Acho que não. Aqui, ó. Marina está acessando o campo e cada um de nós também tem acesso desde que se abra tudo isso. Muito bom, gente. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Aqui, ó, uma pergunta bem legal. Tem como tratar quando a pessoa não lembra do trauma ou quando ela acha que não existe um? Sim, temos como tratar. E ontem na aula com os meus alunos foi exatamente sobre isso, né? Que eu ensinei a eles o que fazer quando a pessoa não lembra. Só que com o método que eu desenvolvi,
existem ferramentas, existe como chegar o mais próximo possível. Não existe. Gente, em 13 anos, eu posso, assim, ó, talvez contar nos dedos, em 13 anos, tá? Contar nos dedos as vezes que eu não encontrei ou que não fez sentido. Mas geralmente não faz sentido para as pessoas que vêm para nós dizendo assim: ah, tô aqui porque a minha mãe quer que eu venha, então eu vim. Ou tô aqui, mas não acredito muito. Então, aí a sessão não vai fazer sentido, né? Porque não depende só da gente, depende de quem tá na nossa frente também, né? Quem a gente tá atendendo. Mas com o método que eu desenvolvi, essa maneira de atender, a gente é muito preciso, tá? Como vocês viram aqui, tá? E vocês vão ver em mais atendimentos. Então, assim, aqui, ó, uma pergunta muito legal. Por que tu antecipadamente já imaginava que era algo relacionado com o pai? Porque isso faz parte do método que eu desenvolvi. Agora a gente tem uma leitura muito maior, tá? Então, eu não posso falar agora. Não posso falar agora, mas em breve, né, eu vou falar mais na jornada sobre isso também, tá? Mas a gente vai, com certeza, gente, a prática vai fazendo a gente ampliar, né? Ampliar nosso campo para acessar muito mais coisa. E, como eu falei para vocês, né? Eu passei uma crise muito, muito feia aí em janeiro, a qual me levou, né, a fazer muitas descobertas. Então, assim, gente, vão para a jornada, tá? Jornada do terapeuta completo. A gente agora tá fazendo esse aquecimento justamente, né, para que vocês vão aprendendo já as coisas, né, como funciona. E vai estar uma jornada muito especial, tá, gente? Que legal, Gabriele. A Tati também tá ficando ansiosa. Ah, que legal. Quando que é a jornada? Dia 5, 7 e 8 de setembro, tá? Inscrições gratuitas. Se cadastra, o link tá lá na bio, tá bom? Como não sofrer preconceito ao acreditar na linha da germânica? Você vai sofrer algum preconceito, tá? Mas fica tranquila, vai sobreviver, vai dar certo. Eu acho que de todo o preconceito que eu já passei, o pior preconceito foi dentro da minha própria família, tá? Com alguns amigos também. Só que o que que acontece? Você acaba se afastando de quem não tem mais essa sintonia. E na vida a gente tem escolhas, né? Você pode escolher estar com pessoas que não te aprovam, né? Mesmo assim, ou você escolhe, olha, essa sou eu, né? Essa é a minha missão e tá tudo bem se eu tiver que me afastar de alguém, tá tudo bem se eu ouvir coisas que não são reais, porque isso é o mundo da pessoa. A gente tem que escolher, tá? A gente não pode ter tudo ao mesmo tempo, então a gente tem que escolher. E Tiara Orube, né, quando ela era viva, ela também me contava histórias, né, de que ela sofria muito preconceito dentro da família dela também. As irmãs se afastaram. Então, assim, gente, de verdade, são coisas, são situações, às vezes, na nossa vida que a gente tem que passar, mas tem que passar. Essa é a nossa história, né? Essa é a nossa história. E tá tudo bem, enfrenta isso e segue na tua missão, né? A minha opinião é essa, é melhor estar na nossa missão, estar no nosso lugar, do que deixar de fazer o que a gente precisa fazer, né? Então, se você está aqui ouvindo, se você acredita, se você sente o chamado para atender pessoas, para ajudar pessoas dessa forma que a gente está fazendo, só vem que depois. Uma das coisas que mais me aconteceram também, gente, foi as pessoas primeiro deram risada, né? E depois elas aplaudiram. Elas falaram assim: nossa, que orgulho de quem você se tornou, né? Então, primeiro elas vão rir, elas vão duvidar, isso acontece muito. Depois elas vão falar: nossa, olha só o que ela tá fazendo,
olha os resultados que ela tem. A partir do momento que você tem resultados, né, as pessoas não vão olhar para o que você está fazendo, mas sim para os resultados que você tem. Então, contra resultados, né, não tem como a gente brigar com o resultado, né? Então, e aí as pessoas, pronto, se calam, né, e aplaudem você, tá? Então, isso mesmo, a percepção dos outros é dos outros. É isso aí. Você segue na sua. E agora eu vou lembrar uma coisa, eu tô lembrando muito de Itziar, minha mestra, né? E ela falava assim, ó. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês. Quando eu fui pegar o meu certificado, né, lá na Espanha, eu era super jovem, né, gente? Eu tinha meus 20 e... Eu não lembro se eu tinha 25 anos, alguma coisa assim. Quando eu fui buscar o meu certificado lá na Espanha, que ela me certificou e mais certificou mais 2 espanhóis, né? Ela deu esse certificado para nós 3. Eu fiquei morrendo de medo de vir para o Brasil, porque lá tinha alguns brasileiros, mas não muitos, né? Eu fiquei morrendo de medo de vir para o Brasil e eu falava assim, mas como é que os meus colegas vão me olhar? Porque eu tenho esse certificado e talvez eles não. A minha maior preocupação era essa. Como as pessoas vão lidar com isso? Eu não sabia, eu tinha medo. Eu tinha medo do que eles iam pensar, de como que eles iam me receber, né? E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei 2 anos com o certificado na gaveta, né? Eu nem falava para ninguém que eu tinha esse certificado para não causar problemas, não ter ciúme, não, sabe? Não queria problema para mim. Até que chegou um dia que eu tive que ir à luta, né? Tive que começar a dar aula, tive que seguir a minha missão, porque eu fui empurrada praticamente. O universo falou, ó, agora ou nunca. E agora é a tua hora e você tá pronta, né? E eu não me achava pronta, mas eu fui. E aí, gente, no meu primeiro curso, né, quando eu comecei a ministrar o curso de medicina germânica, o nosso primeiro curso, sabe quantas pessoas a gente colocou no primeiro curso? 150 pessoas no primeiro curso. Isso aconteceu há 6 anos atrás, né? E isso foi um sinal muito grande para mim. A partir daí as coisas deram sempre certo, os caminhos se abriram, né? Tanto para a medicina germânica como para o meu trabalho aqui no Brasil. E eu, com os meus 25 anos, né, carregando essa responsabilidade, hoje muitas pessoas ainda têm essa coisa de, sei lá, muitas pessoas ainda não gostam de mim. Mas se eu ficasse olhando para essas pessoas, imagina quanta coisa eu deixaria de fazer, entendeu? Quantas coisas eu deixaria de fazer? Foram 6 anos ajudando pessoas, 6 anos ministrando cursos até agora, né? Que tem muito mais para vir. Então, olhe para o que Itziar, eu ia contar para vocês, esqueci desse detalhe. Lá na Espanha, eu falei isso para Itziar, né? Quando eu peguei o certificado, eu falei assim, Itziar, eu não sei o que eu vou falar para as pessoas, né? E ela viu que eu tava com medo. Aí ela olhou assim para mim e falou: "Você foca no teu". E ela fez assim, ó, para mim, ó. Você foca no teu. Ela quis dizer assim: não olha para os lados, foca no que você tem que fazer. E eu sempre guardo isso comigo, tá? Então é a mesma coisa que vocês vão fazer. Vocês precisam seguir o que vocês precisam fazer. E não olha para os lados, simplesmente olha lá, né? No ponto que vocês têm que chegar, a coisa que deve ser feita, tá? Não olha para os lados, tá bom? Então é isso, gente, né? Eu tava contando aqui porque o certificado que eu tenho hoje no Brasil, ninguém mais tem, né? É um certificado como se fosse uma bênção na minha vida, né? Porque veio de uma mestra muito sábia. Isso não me faz melhor do que ninguém, gente. Isso não me faz melhor do que ninguém. Mas esse certificado para mim, vindo de uma mestra tão sábia, né?
representa uma bênção na minha vida. Um presente que eu ganhei é como se fosse um voto de confiança, né? Porque ela estava dizendo assim, Marina, vai que você tá pronta, tá? E só isso, né? Não me faz melhor do que ninguém. Mas com resultados, gente, a gente não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo, tá bom? É isso aí. Então, você que não se assumiu, se assuma. Hoje é dia de você se assumir, tá bom? Gente, então, muito obrigada, tá? Pela presença de todos.